Viva Voz, com Vera Magalhães. E aí, Vera, como está? Oi, Sardenberg, boa tarde para você e para Cássia, para os ouvintes e também para quem nos assiste. Ótima semana para todos. Boa tarde, Vera. Ótima semana para todos, Vera. Nós temos aqui, você começa dizendo que o governo Lula, está ganhando tempo, com base em dois eventos que tiram aí as autoridades de Brasília, né? Os festejos juninos, né? Já vimos até comentado isso, e o Gilmar Palusa. Como é que é isso? Gilmar Palusa é um evento que acontece em Lisboa anualmente, reúne vários ministros do Supremo, procuradores e ministros do governo, parlamentares, e vai ter aí uma série dessas autoridades participando, é a 13ª edição, e enfim, vai acontecer no comecinho de julho, mas algumas autoridades já começam a embarcar no final dessa semana. Então, a semana que vem vai ser tomada por esse evento. Ele acontece de 2 a 4 de julho em Lisboa, mas eu já conversei com algumas autoridades que embarcam na sexta, outras embarcam na segunda que vem. Então, semana que vem vai ser tomada por isso. E essa semana a Câmara e o Senado funcionam de forma semipresencial por conta dos festejos juninos que começaram semana passada e se prolongam ao longo dessa semana, principalmente nas cidades do Nordeste, nas capitais e nas grandes cidades do Nordeste. Então, é uma semana em que não vai se votar o mérito de questões ali que podem impor novas derrotas ao governo, como a história do PDL, Projeto de Decreto Legislativo 314, que vai ficar para depois desses dois eventos prolongados. Então, uma espécie de trégua para o governo tentar negociar o mérito do decreto do IOF, né, para tentar evitar a derrota dele na íntegra, o que eu acho difícil, mas também negociar outras medidas para colocar no lugar para tentar cumprir aquilo a que se comprometeu, ou seja, fazer um déficit zero nesse ano, cumprir o arcabouço fiscal e determinar alguma medida que importe num corte, portanto, de despesas e não tanto pela via da receita, como vem tentando, Sardenberg. A proposta que está sendo costurada agora é de corte de benefícios tributários. A gente sabe que as últimas vezes em que se tentou também fazer isso no Congresso, a coisa até anda e depois empaca. Na reforma tributária, uma série de benefícios tributários ia cair, o presidente Lula fez vetos nesse sentido, mas o Congresso derrubou esses vetos. Então, tudo tem que ser muito negociado, e a ideia é que dessa vez seja negociada previamente onde se vai cortar e que essa lista seja apresentada nesta semana pela equipe do Ministério da Fazenda. O ministro Haddad voltou de umas curtas férias, o secretário Dario Durigan está em cima disso, e a ideia é que se corte algo como 20 bilhões em benefícios tributários já neste ano. Então, ficariam fora, a princípio, o Simples, a Zona Franca de Manaus, e ali as reduções possíveis no imposto de renda, redução com saúde e educação. Mas a gente sabe que sempre vai ter setores que vão tentar colocar o seu benefício também na lista dos que não pode cortar. Então, é um caminho sempre tortuoso esse de cortar benefício tributário. Agora, Vera, será que esse tempo, né, das festas juninas, também desse evento do Gilmar Mendes, vai ser um tempo suficiente para o governo conseguir essa negociação e uma negociação mais importante aí do ponto de vista do governo que seja bem sucedida? Cássia, a gente viu que eles não conseguiram nada em 6 meses, né? Então, se a gente imaginar que as condições se mantenham iguais, ou seja, uma certa interdição de qualquer avanço, é pouco tempo. Para o decreto do IOF, eu imagino que não, que é pouco tempo, que não será possível se avançar, porque desde o início a discussão foi toda enviesada, o governo apresentou o decreto sem combinar, ele foi muito mal recebido, principalmente pelos setores produtivos ali da economia e também
pelo mercado. Então, eu acho que ele é natimorto. Não adiantou nada tirar alguns itens e algumas operações que seriam passíveis do aumento de IOF, porque ele continuou sendo muito alvejado. Então, para esse, eu acho que não vai dar. Mas talvez seja possível avançar nessa lista daquilo que o Congresso aceita reduzir em termos de benefícios fiscais e tributários, porque não adianta nada também apresentar essa lista e aí o Congresso ficar excepcionalizando todos os setores, porque os lobbies, a gente sabe, são muito pesados, a pressão é muito grande sobre parlamentares e essas coisas têm surtido muito efeito nos últimos anos, nesses anos do governo Lula. Então, tudo que é combinado antes, eu acho que tem mais chance de avançar. Dessa vez, pelo menos, eles estão tendo esse cuidado de fazer as reuniões previamente, antes de apresentar prato feito. Pois é, o problema é que você tirando o Simples, a Zona Franca de Manaus e os descontos do imposto de renda, sobra pouca coisa. E essa pouca coisa que sobra tem lobby, né? Por exemplo, indústria automobilística, a indústria de diversão, né? De entretenimento. Exatamente, Sardenberg. Eles calcularam que hoje o governo abra mão de algo como 600 bilhões em termos de renúncia nesses benefícios tributários. É bastante coisa, mas muito disso está dentro desses setores que já partem da conversa excepcionalizados. Se a gente lembrar que o agro e outros setores conseguiram colocar de volta benefícios que se estava tirando em negociações recentes, a gente vê que o poder de mobilização desses lobbies é enorme. Então, realmente, é uma discussão que é sempre muito truncada e muito difícil de avançar. O governo falou, vamos apresentar um corte linear justamente para evitar essa gritaria por setores. Mas se ele mesmo já começa excetuando alguns benefícios, né? Tudo bem que são benefícios transversais ali, que atingem da tabela do IR, atinge a classe média em geral. O Simples atinge indistintamente muitos setores. E a Zona Franca atinge uma coisa muito específica ali. Mas ainda assim, a gente vai ter, sim, gritaria desses setores, tem toda a razão e com toda certeza isso vai acontecer. A ver, obrigado, Vera. Até amanhã. Até amanhã, ótimo jornal para vocês e até mais tarde no Ponto Final. Até mais, Vera. Alô, Vera, obrigado.